Olá, está no ar mais um UNG Ciência. Você sabe os benefícios das atividades físicas, principalmente na adolescência? No programa de hoje, vamos falar sobre essas atividades, como a obesidade pode interferir no psicológico e entender como está sendo aplicada a educação física nas escolas. Acompanhe. A educação física é uma atividade dinâmica que contribui na formação ampla dos sujeitos. O seu surgimento se deu desde os tempos primitivos, quando o homem necessitava pular para pegar alimentos, carregar pesos e arremessar objetos para caçar. Seu objetivo principal deve ser de que o aluno adquira a qualificação histórico-cultural necessária para promover o desenvolvimento de uma racionalidade crítica, autônoma e participativa. Então, a atividade física é definida por alguns autores como qualquer movimento corporal. Então, por exemplo, eu levantar daqui dessa cadeira e até a janela, eu escrever, eu estou movimentando meu corpo, é considerado atividade física. Só que para ser considerada uma atividade física que tenha efeito fisiológico sobre o organismo suficiente, por exemplo, para perda de peso, precisa ser uma atividade física chamada de vigorosa, que é, por exemplo, fazer jogar um jogo de basquete ou participar de alguma atividade física como correr ou participar de atividades em academia. Especialistas afirmam que a obesidade é algo que está ligado à influência familiar e que pais e filhos precisam estar em constante sintonia a fim de padronizar bons hábitos. Vamos dizer assim, se a criança ela se tornou obesa, em parte tem os pais que ensinaram ela a comer de um certo jeito. Então esses pais eles fornecem um modelo. A tendência das crianças geralmente é imitar os pais. Eles estão vendo o que os pais estão fazendo desde pequeno e começam a imitar. Então se o pai ele consome muitos produtos industrializados, a criança também vai consumir balas, doces, salgadinhos, refrigerantes. Então essa criança também vai estar consumindo. Então os pais, para que ocorra uma mudança nos padrões de comportamento da criança alimentar, é necessário que os pais também mudem o padrão deles, para servir de exemplo, de modelo, e assim as crianças passam a ter um novo padrão que vai ajudá-las a emagrecer. A gente pensar em termos de criança, tem que lidar com a motivação da criança em termos de jogos, de brincadeiras, e mudando um pouquinho o jeito dela pensar. Hoje a gente sabe que qualquer padrão de comportamento, sentimento, ele começa primeiro no pensamento. É como nós pensamos e como nós lidamos com aquilo que nós estamos ao nosso redor. Então vamos dizer assim, que uma criança, então na medida que ela começa a ser vista como obesa, e ela começa a ser tratada como obesa, e começa a se falar muito sobre alimento para ela, que ela tem que comer menos, que ela tem que fazer isso e aquilo, então uma parte do pensamento dela vai ser voltada para a obesidade. Então vamos dizer que uma pessoa magra ela vai pensar menos em alimento que uma pessoa obesa. Uma pessoa magra ela vai pensar no alimento principalmente no horário das refeições. E a pessoa obesa vai pensar no alimento em qualquer horário. Se bem que uma criança obesa ela terminou de almoçar, ela já está pensando que vai comer à tarde. Enquanto que a pessoa magra não vai ligar muito para isso. Vamos dizer que a pessoa magra também, ela não tem uma preocupação muito grande em relação ao seu peso, sua forma corporal. Atualmente, muito se fala sobre o objetivo e a importância da atividade física nas escolas, já que o sedentarismo está ligado ao comportamento do cotidiano decorrente dos confortos da vida moderna. O objetivo, ele é fisiológico, né, e social, praticamente. O que acontece hoje na aplicação da educação física na escola é a questão mais voltada para o esporte, que é uma visão errônea disso. Por quê? Porque trabalhar o corpo não necessariamente é trabalhado em educação física a questão futebol, basquete, vôlei, handebol. Aqui mesmo, por exemplo, tem massagem, tem dança. Então, o objetivo praticamente da educação física, que a palavra já diz, a frase já diz, para ser trabalhada na escola, é você aprender a saber como é que você trabalha com o seu corpo, como que ele funciona e como que você pode melhorar a questão do sedentarismo, a questão da força, alunos que têm problema de lateralidade, de equilíbrio. Então a educação física desde o infantil até o ensino médio, que é 16, 17 anos, que são os maiores, é isso, é a aplicação de como eu vou fazer atividade física, para que serve o alongamento, para que serve o aquecimento, como que funciona o meu corpo.
Eu sou um professor um pouquinho radical nessa história, porque eu acredito que você tem que mostrar os fins, o que pode acontecer com o seu corpo, até você como você vai dar mais importância para o que você tem que fazer no momento. Então, eu passei um vídeo na qual mostrava, por exemplo, um exemplo, né, falando de sedentarismo, eu passei um vídeo, né, que chama Dieta do Palhaço, que mostrava uma pessoa que vivia comendo fast foods durante 30 dias. E essa pessoa teve problemas de rim, teve problema de pressão, teve problema de peso. E falei, olha, dentro do que nós chamamos de sedentarismo, hoje em dia não é mais só o adulto. O jovem está tendo parada respiratória, parada cardíaca, por causa do sedentarismo. Então eu passei o vídeo, né? Passei algumas imagens. Numa dessas imagens é uma pessoa carregando um carrinho de mão, levando um carrinho de mão. E o que ele está levando no carrinho de mão é a barriga dele. Uma das maneiras de diagnosticar a obesidade é fazendo a medida do índice de massa corporal, que tem como objetivo identificar a massa corpórea do indivíduo, bem como o grau do problema. Para caracterizar a obesidade, é usado, entre outros fatores, o índice de massa corporal, conhecido como IMC. E aí tem alguns valores diferentes para gênero masculino e feminino, dependendo da idade. Então, por exemplo, para um jovem de 14 anos, do sexo masculino, se o índice de massa corpórea for acima de 22,6, já é considerado como sobrepeso. E o feminino, acima de 23,3, é considerado sobrepeso. Por que tem a diferença entre masculino e feminino? A composição corporal do menino, naturalmente, tem mais massa muscular e mais massa óssea do que a da menina. O corpo masculino é diferente. Então, se a gente pegar o mesmo índice de massa corpórea para os dois, não seria justo com a mulher que já tem naturalmente mais gordura para manter as funções de reprodução, isso é biológico. Então, o índice da menina é sempre um pouquinho mais alto. A maior preocupação hoje em dia dos profissionais da saúde e da Organização Mundial da Saúde é a precocidade das doenças crônicas não transmissíveis. O que são elas? São as doenças relacionadas ao aumento de gordura corporal que levam, por exemplo, à hipertensão, colesterol alto, vários problemas vasculares e cardíacos e até alguns tipos de câncer. A maior ou digamos assim, a que tem mais incidência hoje em dia talvez seja o diabetes. Então tem muita criança diabética comparado a 30 anos atrás. Praticar atividades físicas pode trazer benefícios inimagináveis se olharmos por diversos ângulos. Segundo a professora Esther Mendes, até mesmo benefícios neurológicos podem ser notados. Se a gente for olhar pelo lado da neurofisiologia, a prática de atividade física libera alguns hormônios, algumas substâncias que vão mudar o nosso comportamento. Por exemplo, a endorfina, que é um calmante natural. Então, quando a gente pratica atividade física por algum tempo, a gente sente prazer em praticar essa atividade física, se sente mais calmo depois dela. E se a gente pensar nas atividades físicas, os esportes radicais, por exemplo, a gente vai ter uma liberação de adrenalina muito grande, coisa que, falando em jovem, é bacana. Porque a adrenalina dá uma sensação de euforia muito bacana de se sentir, ela vicia, só que é alguma coisa que você produz. Então é muito mais bacana um jovem viciado em esporte do que viciado em qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Tem bastante estudos já publicados, está comprovado cientificamente que o hábito de atividade física prolonga a qualidade de vida, não só o tempo de vida, porque a gente vai prevenir essas doenças crônicas não transmissíveis. E essa semana saiu um dado bacana, porque foi comprovado que a prática de atividades físicas ritmadas, coreografadas, ajuda a prevenir o mal de Alzheimer, que é uma das doenças que mais assusta a contemporaneidade. Segundo o professor Cândido Moraes, a força do pensamento é um dos principais fatores na luta contra a obesidade. E isso não é apenas um detalhe, e sim um requisito fundamental. E quanto mais uma pessoa pensa sobre alguma coisa, então isso que vai se tornando um hábito. E vai se tornando um hábito e cada vez vai ficando mais difícil para alterar. Para ocorrer um hábito, um comportamento de se emitiu milhares de vezes.
Da mesma forma, a gente pode relacionar a obesidade, assim como vício de bebida alcoólica ou de fumar. Não deixa de ser um vício. E quando o comportamento é emitido milhares de vezes, ele está sendo associado com uma série de coisas na nossa vida. E essas coisas levam ao comer mais. Vamos supor assim, uma pessoa que ela está acostumada a beber refrigerante de latinha, a hora que ela escuta alguém abrindo uma latinha, só aquele clique da latinha, já dá vontade nela de beber. Então foi associado o barulhinho, não é isso, com o beber. Uma pessoa está comendo na frente da televisão, então associa a televisão com o alimento. Então essas associações, elas têm que, o indivíduo tem que aprender a comer de uma forma não associada com qualquer situação. Ou da mesma forma usar o alimento assim em termos dele melhorar o seu estado de humor. Se a pessoa está nervosa, ela vai lá comer, assim mesmo com a criança. Então mudar um hábito é como aprender uma nova forma de se comportar. É preciso estar atento se a quantidade de calorias ingeridas é proporcional às atividades físicas realizadas pelo indivíduo. Caso contrário, haverá um alto acúmulo de gordura. Então, o que vai dizer se a pessoa está acima do peso ou não é o balanço energético. Então, eu preciso gastar o número de calorias maior do que aquilo que eu ingiro se eu quero emagrecer. Qual é o exercício que vai fazer isso? O exercício que tenha média duração, pelo menos, que a gente chama de média duração, 30 minutos. Pelo menos 3 vezes por semana e preferencialmente os exercícios aeróbios que vão mobilizar maior quantidade de gordura como combustível para a contração muscular. No primeiro momento será o carboidrato, depois de algum tempo de exercício passa a ser a gordura. Os exercícios de força são indicados, por exemplo, musculação também, mas não só. Sem o exercício aeróbio, que é um exercício de continuidade, de repetição, como corrida, como ciclismo, como natação, não há a possibilidade de emagrecimento eficaz. Provavelmente, quando um jovem, além dele ter o problema da obesidade, ele tenha outras coisas, muitas vezes é necessário talvez um atendimento mais individualizado. Por exemplo, se um jovem ele tem a bulimia, que ele vai estar provocando vômito, às vezes no grupo a gente encontra essa dificuldade. Então seria um atendimento mais individualizado. De qualquer forma, a técnica sempre vai ser assim, a preocupação dos pensamentos que a pessoa tem sobre aquilo que ela está passando. Se uma pessoa, por exemplo, assim, alguém fala, ela está com problema de hipertensão arterial. Vamos dizer que uma pessoa, ela pode até, a mente dela vai registrando isso. Então, qualquer coisa, ela pode achar que ela está correndo risco de vida. Se ela começar a pensar desse jeito, então isso acelera o processo. Então, entra numa situação de estresse e piora mais ainda a situação dela. Então, tem que trabalhar também com a mente, mostrando, né, que ela está por uma situação, mas tem que ficar bem claro para ela que tipo de tratamento que ela está fazendo, como esse tratamento vai auxiliá-la e quais técnicas a gente pode utilizar, assim o psicólogo pode ajudar o indivíduo para diminuir as situações de estresse. No próximo bloco, você saberá como acontece o estímulo aos jovens para as práticas de educação física aplicada em âmbito escolar. Não saia daí, voltamos já. Ao longo de 40 anos, a UNG já formou mais de 65 mil profissionais. São 5 unidades, mais de 100 cursos entre graduações, tecnológicos, extensão, especializações, mestrados e doutorado, professores, mestres e doutores, bibliotecas atualizadas, laboratórios e clínicas que atendem a comunidade. Vestibular 2010 da UNG, inscrições abertas. Informações no www.ung.br ou no 0800 15 8822. Estamos de volta com UNG Ciência, hoje falando sobre atividades físicas na adolescência. Nossa equipe foi a campo a fim de entender como acontece o estímulo aos jovens para as práticas de educação física aplicada em âmbito escolar. Acompanhe. A ideia do nosso trabalho foi assim, a vivência que a gente teve nos nossos estágios, né? Acompanhando os estágios, a gente pôde perceber
a obesidade nos adolescentes e na falta de atividade física por eles mesmos, mais nas meninas, porque elas interagem mais assim, canto de quadra, sabe? E os meninos jogam só futebol e por isso surgiu a ideia. Nós já tínhamos assim, uma visão de que seria mais assim, o sedentarismo por parte das meninas, das garotas, né? Porque assim, os rapazes eles não são tão sedentários que nem as garotas, né? Porque assim, a mulher ela tá mais preocupada com a vaidade assim, a estética, cabelo, maquiagem, se esquece que é um conjunto, que não é só cabelo e maquiagem, sim o corpo também, né? Segundo o professor Luiz Belli, há muitos déficits na educação, já que as normas previstas pela Organização Mundial da Saúde muitas vezes não são cumpridas com todo rigor. Tem a questão também política, porque por lei são 2 aulas por semana em cada série. É muito pouco. A Organização Mundial hoje da Educação Física, da atividade física, diz que hoje, pela quantidade de gordura, pela quantidade do consumo, no mínimo 3 vezes por semana, isso já está um pouco para trás, já um pouco antiquado, no mínimo 3 vezes por semana, ou uma atividade diária de até 40 minutos. Quer dizer, 2 vezes por semana de atividade numa sala que tem 20 a 40 alunos é muito pouco. É preciso conscientizar os jovens da real importância de atividades físicas, já que disso depende a saúde de hoje e de amanhã. Ela não tem uma cobrança como tem em outras áreas. No seu trabalho, por exemplo, se você não mostrar, não tiver um respaldo, você é criticada, você é mandada embora. Na educação física, principalmente no estado, isso não acontece, é um pouco solto. A aplicação não é muito bem feita nesse sentido, porque não tem uma cobrança. Dentro da atividade da educação física, esses temas que eu gosto de abordar. Falar, olha, agora você é linda, maravilhosa, tá tudo certinho, tudo no lugar. Mas se você não trabalhar isso, a sua fase adulta, principalmente na questão das meninas que vão ser mulheres, que vão ser mães, quanto mais trabalhar o corpo, o futuro vai ser diferenciado. Em meio às dificuldades enfrentadas na imposição de atividades físicas aos adolescentes, encontra-se o número de alunos por sala de aula, visto que a grande quantidade de indivíduos por sala dificulta sua avaliação individual. Eu acho que o principal problema começa com o número de alunos, né? Aqui é um exemplo, eu tenho poucos alunos, então eu consigo fazer um diagnóstico de cada um, dentro da educação física, né? No estado eu tenho salas com 56 alunos, então já é mais difícil. Agora sim, você tem na sua graduação, na minha graduação como professor, formas de você identificar o aluno que tem desvio de coluna, que tem sedentarismo, o que ele tem que fazer. Às vezes eu estou com uma aluna agora, a Bianca, que está muito acima do peso, então eu entrevistei, fiz diagnóstico, ela comia muito tarde, ela trabalha com o pai dela que tem uma loja de doce, então fui conversando com ela porque a obesidade dela já é mórbida, ela não consegue amarrar o cadarço do tênis, que eu já presenciei. A partir daquilo eu falei, opa, vou conversar com a Bianca e ver o que eu posso trabalhar com ela ali mesmo. Já teve uma melhora de autoestima, né? Ela já perdeu um pouco de peso, ela faz atividade física diariamente, que eu passei para o pai dela fazer, chamei os pais e falei, se vocês não forem juntos, ela como uma criança de 10 anos não vai fazer. Ela precisa que o pai e a mãe leve. O melhor a fazer é dar a assistência necessária para que essa criança ou adolescente consiga vencer a batalha contra a obesidade, baseado sempre na interação de acordo com a faixa etária atendida. Então, vamos dizer que a pessoa ela adquiriu um hábito errado de comer. Então, agora tem que aprender um outro hábito. Então, ela tem que aprender a comer de um jeito diferente. Vamos supor que ela mastigue 4 vezes uma colher de alimento. Ela vai ter que mastigar 25 vezes. Não é isso? Então, vai ter que mudar esse hábito. Então, a dificuldade que se tem é que demora um pouco para mudar o hábito, que é um novo padrão de comportamento que você tem que adquirir. Tem que repetir isso.
Então, como demora um pouco, geralmente as pessoas desistem. E o papel do pai vai ser fundamental, porque ele vai servir como modelo. Então, quando a criança passa por um atendimento, o pai também deve passar pelo atendimento. Então, da mesma forma que a criança vai aprender a mastigar mais vezes, o pai também vai ter que aprender a mastigar mais vezes, né? O trabalho que a gente faz aqui, então, vai ensinar essas crianças, mas brincando, sem criar uma situação desagradável, de tensão. Isso. Vamos imaginar assim, então eu estou vivendo num ambiente, e nesse ambiente, então, eu estou mais ou menos sobrecarregado de estímulos relacionados com a alimentação. Qualquer lugar que eu vou, tem lá plaquinhas de alimento, televisão, tudo, né? Então, um sistema de consumo. Então, uma das coisas que seria importante seria tentar alterar aquilo que eu estou consumindo, não só em termos de alimento, mas em termos daquilo que eu estou presenciando. Então, tentar alterar um pouquinho esse padrão visual ou mental que eu estou passando para alguma coisa, talvez, suponha assim, mais natural. Então, vamos dizer assim, que para uma pessoa ter uma boa saúde, então ela precisa, né, desde jovem, se envolver em atividade física, uma alimentação equilibrada e um estado de humor também tranquilo. Para isso daí, então a gente sabe, né, atividade física, as crianças, geralmente os jovens, eles gostam de jogos, essas coisas. Então a melhor coisa seria ele praticar algum tipo de esporte. Então praticar o esporte, o que vai acontecer? No esporte ele vai esquecer muitas coisas que estão criticando frente a ele, ou ele vai então queimar caloria, ele vai emagrecer, vai ficar mais forte, ele pode participar de competições e nisso ele vai se sentir adequado frente aos outros. Especialistas afirmam que o sedentarismo é uma das consequências do mundo moderno. Mas é preciso tomar muito cuidado para que essa consequência não seja aceita como verdade universal. É uma cultura mundial. Na verdade, essa preocupação é mundial, por isso que a Organização Mundial da Saúde acabou entrando com essa campanha. Existe um documento de 2003 chamado Estratégia Mundial para Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde. A vida contemporânea, então a gente pega dos anos 50 para cá, quando estourou a maioria dos eletrodomésticos que a gente conhece hoje, atividade física diária. O que é isso? Atividade de vida diária onde você precisava usar o corpo para limpar sua casa, para se locomover, e hoje em dia não, a gente faz tudo com base em controle remoto, motorzinho e veículo motorizado, salvo algumas exceções. Então essa vida contemporânea leva ao sedentarismo de uma forma geral, até porque o lazer acabou sendo mais sedentário do que antigamente. E junto com essa vida contemporânea veio a alimentação mais gordurosa, mais cheia de sal, e as pessoas vão ficando com hábitos de vida menos saudáveis. Na vida, a gente diz assim, que na vida nada é verdade ou mentira. Tudo depende da cor do cristal que se olha. Então, se olhar de um jeito ruim, você vai ter isso dentro do seu corpo, né? Se você olhar de um jeito bom, então também vai estar no seu corpo. Então, como é que eu penso sobre a situação? O jeito de eu pensar, eu posso criar uma tensão, eu posso criar um relaxamento. Então, o objetivo aí seria lidar com o indivíduo e fazer com que eles mudem um pouco os tipos de pensamento que ele tem, usando algumas estratégias, né? Que ele pense de um outro jeito. Ele pense de um jeito para resolver e relaxar. Isso aí. Então, o conjunto é atividade física, alimentação saudável e disciplina. Então, se a pessoa tem bons hábitos de atividade física, ajuda. Então, é comprovada a prevenção. A ideia é que essas doenças crônicas não transmissíveis sejam características da terceira idade e não da juventude. Algumas da idade adulta, mas nada assim, na juventude não teria nada disso. Então, com a atividade física você consegue prevenir. Com a alimentação saudável junta, você aumenta a prevenção. O UNG Ciência de hoje fica por aqui. Para dúvidas ou sugestões, entre em contato com nossa produção através do telefone 2464-1796 ou pelo site www.ung.br/tv_UNG. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.